Olha só, gente, na semana passada, no finalzinho do culto, eu profetizei que durante essa semana algo que ia acontecer na tua vida. Eu quero contar um testemunho meu, que na realidade é o testemunho da igreja, tá? Os 3 ventiladores aqui que nós tínhamos colocado na semana, 3 semanas atrás, mais ou menos, o de lá, nós chegamos no sábado para ensaiar o louvor, estava caído no chão, quebrou. O de cá, que é esse que estava ventilando aqui, ó, ele simplesmente não parou de funcionar. E o do meio, ele estava assim, assim, aquele soprinho, só uma brisa suave, sabe? Uma brisa suave. Então, no verão, realmente já está uma coisa bem difícil para nós aqui, né? De repente, tem 3 ventiladores novos. Amém. Na quinta-feira, nós já tínhamos decidido que nós compraríamos os ventiladores. Não sabia de onde vinha o dinheiro para isso, nós não sabíamos ainda, tá? Porque realmente, como a gente está iniciando, realmente muitas coisas é muito custoso realmente para iniciar, né? Enfim, mesmo com algumas pessoas ofertando e tudo mais, é difícil. Chegou na quinta-feira, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não é da nossa igreja, tá? E ela, inclusive, nem está congregando ainda, ela é de Canoas. E disse, Tiago, meus pais, eles congregam numa igreja e tal, eu estava ofertando para lá. E não sei, me deu a vontade de ofertar para vocês aí, esse mês aí, talvez os outros meses. Eu disse, olha, querida, tranquilo, está na bênção. Passei a conta para ela. E aí na sexta-feira, o dia que a gente foi comprar os ventiladores, estava assim, exatamente o valor que a gente precisava para comprar os ventiladores. O que é isso, hein? Então, é um testemunho que eu quero dar aqui, né? Se alguém tiver um testemunho, talvez da semana que passou, olha, aconteceu tal coisa na minha semana, coisa muito louca aí. E se ainda não aconteceu, eu quero dizer assim para ti, e profetizar de novo a partir de hoje. O Senhor quer fazer algo inusitado na tua vida. E se Ele fizer, pega o microfone na minha mão e vem aqui testemunhar, porque testemunhar do Senhor é também algo que muito agrada e também é uma missão de todo cristão. Quem está conosco pela primeira vez aqui, levanta a mão. Olha lá, tem uma. Acho que tem mais gente, não tem? Não, pela segunda vez, tá? Teve uma pessoa que levantou a mão ali, como é que a dona Marli ali? Por favor, eu queria convidar a igreja para saudar a dona Marli. Gente, a dona Marli, para quem não conhece, é dona do restaurante aqui na frente. Glória a Deus. Aqueles que têm Bíblia, aqueles que têm celular com Bíblia, e vou dizer mais, eu sei que quando nós estamos numa aula, né? Nós não estamos numa aula, tá? Nós estamos em um culto ao Senhor. Mas é sempre uma boa prática a gente, de repente, algo que te tu anotar, sabe? E daqui a pouco levar, puxa vida, eu não tenho assim um texto para meditar em casa, para mim ler bastante e entender. Eu te sugiro para que tu faça isso com o texto do culto, entendeu? Porque às vezes Deus ele fala algo comigo, com o pastor, e também lá em casa fala contigo de uma maneira diferente, e a gente pode estar interagindo nisso, sabe? É muito legal, muito gostoso nesse sentido. E eu tenho sempre começado aqui os nossos cultos com uma palavra. E uma palavra que remete àquilo que Deus ele fez, ele faz e ele está fazendo. O que é? Você sabe? Vocês lembram? Se tivesse anotado, sabia, viu? Mas nem a minha esposa sabe. Hã? Olha só, gente. Tudo que Deus fez, tudo que Ele faz e Ele vai fazer, é para que a gente se aproxime dEle.
Guardem isso. Tudo que a gente for fazer daqui para frente é para que a gente se aproxime e para que mais pessoas se aproximem dele. Qual é o pai que quer ficar longe do seu filho? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Levanta a mão. Quem é filho? Levanta a mão. Ah, bom, todos, né? Todos, né? Todos são filhos, né? Ah, bom, se a mãe faleceu, enfim. Mas eu quero dizer assim, ó, e não precisa abrir essa primeira palavra. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, se um dia nós estávamos perdidos, com uma visão deturpada, o Senhor, Ele veio, se achegou perto de nós, começou a bater na porta, bateu, até que um dia disse, tá, eu vou abrir e tu entra então. E isso aconteceu um dia na nossa vida. E aí Ele entrou e está fazendo uma obra na nossa vida, amém? Está fazendo. E Ele vai continuar fazendo. Mas o que nós vamos falar hoje aqui, e iniciar falando, é sobre essa mesa bonita que está aqui no meu canto esquerdo, no teu canto direito. Olha só, logo que eu entrei aqui, nesse lugar aqui às 6h30, e eu olhei para cá e disse, olha, que coisa linda. Eu vou tirar uma foto e vou passar no próximo culto de ceia agora, para ser padrão assim. Tá bom? Mas quando a gente olha para a mesa, existe um centro ali, não tem? No centro da mesa que tem a comida. É ou não é? Agora de nada vale a comida se não tiver os convidados. Certo? O senhor da casa, talvez, e os convidados. E nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Na semana passada nós falamos de algo que se chamava parábola, né? O Senhor, Ele conta uma história para que a gente entenda uma história da nossa vida. Eu acho que o microfone está muito alto, não está? Não está? Tá bom. Então eu acho que é o meu retorno lá. Só tira o retorno para mim. O Senhor, Ele conta uma história da nossa vida para que a gente possa entender as coisas espirituais. Não pense que Ele nos fez aqui nessa terra, preste atenção, Ele nos fez como um ser espiritual em nós nessa terra aqui, para que a gente não possa comparar algumas coisas da nossa vivência com a vida espiritual. Então assim, quando Ele fez a ceia com os apóstolos, com os primeiros discípulos, os 12, Ele estava mais ou menos comentando de como que é o relacionamento dele conosco. Ele quer uma proximidade, Ele quer algo como se fosse dentro, ali na mesa. Nós vivemos até numa sociedade, olha, na minha época, que não faz muito tempo, deve fazer uns 5 anos, mais ou menos, né, nega? Não, uns 25. Não, 20 eu te conheço. Uns 25 anos atrás, mais ou menos, quando eu tinha... Deixa pra lá. Quando eu estava na casa dos meus pais ainda, refeição era feita na mesa. É ou não é? Não faz muito tempo isso, 20 anos atrás. A refeição é feita na mesa. Como é que é hoje aí na tua casa? Conta pra mim. Na minha casa, por exemplo, refeição na mesa é domingo, sábado. Quando dá, né? Confessando meu pecado aqui. Calma, gente, não é pecado, não, tá? Mas existe, parece que assim, uma mudança gradativa de cultura nessa questão de mesa. Mas vamos entender a questão da mesa, tá? Mesmo assim. Quando nós vamos fazer uma refeição, quem está na nossa mesa geralmente é a nossa família, não é? Quando a gente chama alguém para fazer, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar alguma coisa, a gente chama alguém conhecido. A gente traz à mesa aqueles que a gente conhece, que a gente gosta. E mesmo se a gente não tem uma certa proximidade, quem a gente traz para a nossa mesa acaba olhando olho no olho. E ali às vezes acaba saindo algumas pérolas. Sabe como é? Então olha só, quando a gente vem para a igreja, eu me lembro às vezes quando a gente está na mesa, assim, quando está na casa das vós, sabe? Está nas casas das vós em dia de Natal, sabe como é que é? Dia de Natal, como é que é a mesa da casa das vós?
Como é que é, vó Zelaine? Como é que é a mesa da casa das vó lá? Hã? Principalmente das vós assim, pena que ela não veio, mas eu ia citar ela direto ali. Dessa geração assim, né? Da geração da minha tia que faleceu, mas está no céu, em nome de Jesus. Das bisas. As bisas gostam assim, de Natal e Ano Novo, casa cheia, é ou não é? E aí tem muita alegria, aí tem muita risaçada, aí tem muita comilança. É assim ou não é? E ali daqui a pouco saem umas coisas assim que como é que... Nunca ouvi isso da pessoa. Sai assim da mesa ou não sai? A gente se solta. Queridos, assim é a ceia do Senhor. Entende? Às vezes a gente foi ensinado a dizer que a ceia é um momento muito triste. É um momento de contrição, é um momento que a gente deve... Assim, existe um tempo de conserto, existe. A gente vai entender sobre isso. E quando Deus me trouxe essa palavra, Ele falou muito claro no meu ouvido assim, ó, fala sobre a ceia, o pessoal precisa entender o que é a ceia. O pessoal precisa entender. Porque às vezes a gente vem na casa do Senhor e não entende nem para o que está vindo. A gente vem numa ceia e não entende para que serve a ceia. Tá certo? Entenderam a questão da roda? Eu vou fazer mais uma para vocês agora, cair de queixo no chão. Presta atenção. Pena que eu não tenho um projetor aqui, senão eu ia projetar. Eu me lembro muito bem daquela imagem de que está Jesus, uma mesa grande. Vocês lembram? Já ouviram essa imagem da ceia? Jesus, uma mesa grande, Ele no centro, e alguns ali e tal, sentados. A mesa mais ou menos nessa altura. É isso mesmo? Daí assentado atrás aqui, como que numa cadeira e num banco. É assim mesmo? Tudo muito comportadinho. Pois é. Agora eu vou dizer para vocês como que eles estavam. Talvez os do fundo não vão me enxergar. Mas eles estavam assim, ó. Assim eles estavam na ceia. Estão me enxergando? A mesa era um pouquinho mais alta do que esse altar aqui, ó. Então, com uma mão eles se escoravam e com a outra mão eles comiam. Era assim que funcionava. E eles sentavam no chão batido ainda. Dificilmente tinha cimento, tinha chão, assim. Então, gente, assim, ó. É lógico que a mesa era algo limpo. Até, enfim, o lugar onde eles estavam ali, geralmente tinham tapetes e tudo mais. O pessoal se limpava. O pessoal, eles levavam a sério a questão da ceia. Mas quando chegava ali, o pessoal era muito solto. O pessoal comia, o pessoal trocava uma ideia, o pessoal repartia o pão entre si. Isso é muito lindo, muito gostoso. Eu quero muito fazer mais isso aqui na igreja. Quero muito fazer mais. Nós vamos ter uma ceia por mês. Vai ser o 3º domingo de cada mês, tá? Talvez um dia a gente faça uma ceia assim, olha só. Vamos botar um monte de tapete aqui. Será que nós vamos quebrar esse protocolo? Talvez para sentir o que foi um pouco da ceia de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui não é ressaltar aonde que foi feita a primeira ceia, mas e sim a questão da mesa, tá? Na mesa nós olhamos uns nos olhos dos outros, ali são combinadas coisas, ali nós nos conhecemos, ali muitas coisas assim que estavam escondidas saem para fora. Talvez ali o tio ali que estava mais alegrinho tomou um pouquinho mais de vinho, foi falando um monte de outras coisas. Isso sai na mesa. Isso sai na mesa. Mas o mais importante naquela época era que todos estejam como se fossem um. E nós aqui como igreja, todos nós, o que nos faz um é aquele que está no centro da mesa. Aquele que está no centro da mesa, ele nos faz um, e ele se chama
Jesus Cristo. Queridos, vocês sabiam que Judas ele ceou naquela noite? Vocês sabiam disso? Sabe como é que eu vi isso? Tem 3 evangelhos que falam sobre a ceia. O evangelho de Mateus, ele narra, depois a gente vai ver, tá? Mateus e Marcos é muito semelhante. Ele narra o lugar, ele narra Jesus ele confrontando o traidor, e depois ele fala do rito da ceia. O evangelho de Lucas, ele fala que primeiro houve a ceia e depois Jesus ele confrontou Lucas. Puxa, mas de repente ele se perdeu na ordem. Não foi assim, porque quando Jesus ele confrontou o Judas, ele disse assim, aquele que partiu o pão comigo e comeu no meu prato. Ou seja, a ceia já estava ali, já estava começando. Estou contando essa história daquele tempo lá, mas essa história está aqui nessa noite. O Jesus, que é o centro daquela mesa, ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui do meu lado. Olha aqui, ó, viu? Mas quero dizer que ele está aí do teu lado também. Isso eu não sei explicar. Isso eu não sei explicar não. Mas ele também está aí do teu lado. Opa! Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14. Amém? Eu disse para abrir antes, né? Alguém pode tirar o banquinho aqui para mim? Marcos, capítulo 14. Versículo 13. Vamos lá, vamos ler lá? Quem não achou, diga amém. Então todos acharam, está bem bom. Então, ele, Jesus, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam aqui os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a Páscoa também. Tá certo? Mas vamos prosseguir aqui. Nessa leitura que a gente fez, a gente entende que existe um lugar muito claro, certo? Ali fala de um lugar amplo. Que lugar que nós estamos aqui? Nós estamos no lugar amplo. Não estamos no lugar amplo? Então a ceia, ela tem um lugar para se fazer. Precisa de pessoas para se fazer, porque não se faz uma ceia sozinho. Pode fazer a ceia na tua casa? Sim, convida no mínimo teu marido, no mínimo a tua esposa, a tua mãe, teu pai, teu filho, teu irmão, ou um amigo. Tá certo? E tem um propósito, né? Qual que é o propósito? Me contem. Eu gostaria que vocês mantivessem as suas Bíblias ali em Marcos e pulasse 2 livros. Vão para João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51. Diz ali: o propósito da ceia. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Que é o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Propósito da ceia do Senhor de hoje: viver para sempre.
Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então esse é o propósito. A Bíblia chega a falar que aquele que não faz a ceia com o Senhor, ele não tem parte com Ele. A ceia com o Senhor é isso que nós estamos fazendo aqui. Cada vez que nós adentramos a igreja, a gente espera pela ceia do Senhor para estar junto com os irmãos e fazer isso como um ato profético. Eu estava falando que Deus, Ele compara as coisas desse mundo com as coisas espirituais. Naquele tempo Ele falou ali que aquele que não comer do sangue, da carne, eles devem ter pensado: puxa vida, esse cara aí vai se mutilar para mim comer dele. O pessoal não estava conseguindo fazer a ligação. E Jesus, ele fazia isso às vezes de propósito. A gente falou isso na semana passada. Aqueles que querem entender um pouco mais, ou seja, fazer parte do corpo, vão além e entendem. E lógico que a gente vai explicar isso aqui, né? Quando ele falou essa questão da carne, ele falou muito espiritualmente mesmo. E ele fez do pão, que nós vamos consagrar depois ali, como se nós estivéssemos com a carne dele. Então a gente vai ingerir do pão, ele vai entrar no nosso corpo e dizer: Jesus, eu quero que tu more em mim. Isso é um ato profético. Todas as coisas que a gente vai fazer no plano físico, aqui, lembrando algo para o plano espiritual, chama-se ato profético. Muito bem. Voltando lá para o Marcos capítulo 14, tá? A gente vai prosseguir até chegar na parte da Santa Ceia. Marcos 14, 17. Ao anoitecer, chegou com os 12 discípulos que eram os mais chegados, 12 apóstolos. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, olha só, reclinados à mesa. Gente, quando a gente está sentado, a gente não reclina a mesa, né? Reclinados à mesa, como eu sentei ali. Eles estavam assim, ó, bem de boa. Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Todos os 12, inclusive o Judas, eu não fui. Sabe quando daqui a pouco tu está ali na tua casa, né, aconteceu algum problema, pum, caiu uma coisa, chega o filho lá: eu não fui eu. Lá em casa acontece, né, gurizada? Aconteceu alguma coisa: não fui eu, pai. O que estava acontecendo ali naquela noite? Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, queridos, olha só. Eles estavam ali na mesa, pensem comigo, como eu disse, numa alegria, cantando, entoando. Época de Páscoa em Israel é muita festa. Eles estavam numa festa de Páscoa. Daqui a pouco, aquele que estava ali no meio deles, Jesus, ele para tudo e dá uma assim certeira. E ele diz assim: um de vocês aqui vai me trair. Imagina todo mundo na festa, aquela alegria, o que acontece? Para tudo, aquele silêncio mortal. Não é o que acontece? Aquele silêncio. E aí começa aquele burburinho: não fui eu. Começa a ficar complicado. E de repente Jesus, ele pega e diz: aquele que comeu comigo no prato,
esse vai me trair. Queridos, olha só, nós estamos num ambiente, comecem a pensar comigo. Daqui a pouco eu levanto e digo assim, ó, tem gente entre nós aqui que não é digno da ceia. Pá, fica ruim, né? Vai ficar ruim. Ainda bem que eu não sou Jesus. E aí, enquanto eu estava fazendo essa palavra, veio no meu pensamento algo muito legal, que disse assim: Tiago, se Judas tivesse se arrependido bem na hora, será que a história dele seria assim como foi? O único pecado, a Bíblia diz que não é perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo. E a revelação do pecado contra o Espírito Santo é: o Espírito Santo, ele saiu de Jesus, certo? Quando Jesus, ele foi assunto ao céu, ele foi elevado ao céu, o Espírito Santo, ele veio logo depois como Consolador. Tá certo? O Espírito que estava em Jesus, que testifica de Jesus, ele está aqui nesse lugar. O pecado contra o Espírito Santo é negar a obra de Jesus, porque foi pela obra de Jesus que o Espírito Santo veio. Estão entendendo, queridos? Muitas vezes a gente fica assim, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu fiz isso? Porque daqui a pouco eu não tenho mais perdão, não adianta nada para mim. A partir do momento que Judas, ele traiu Jesus, fez o que fez e não se arrependeu, inclusive ele morreu depois, ele mesmo se suicidou, esse é o pecado que não tem perdão. Mas se ali mesmo na ceia, mesmo tendo vendido ali por algumas moedas de prata a confiança em ter traído Jesus, ele podia sim ter sido remido do seu pecado e podia ter continuado entre os 12. E o que muitas vezes nos separa de ter esse momento aqui de ceia é isso. De nós não simplesmente, ninguém aqui traiu a confiança de Jesus, mas daqui a pouco está vivendo uma vida de pecado, enfim. Puxa, eu não sou digno disso, queridos. Se tu aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não duvidou disso, está disposto sim a viver uma vida sem uma prática de pecados. Pecados nós pecamos todos os dias, uma prática de pecado é, poxa, estou numa ascendência assim, eu vivo pecando na mesma coisa. Está disposto a te consagrar? Está disposto a te consertar com o Senhor? Faz isso logo. Não tenha medo. Entregou a tua vida para Jesus, tu está apto para a ceia. Quer viver uma vida de acordo com o Senhor, tu está apto para a ceia. Nem pensa muito. Está apto para a ceia. Como eu disse para ti, Judas, seu. E se ele tivesse arrependido depois, estava tudo certo. Muito bem, Tiago, ele não se arrependeu na hora ali. Ainda passou depois um tempo, aonde eles subiram ao monte, Jesus foi orar, o exército foi lá, pegou Jesus, Judas disse quem era. E se ele se arrependesse aquela hora, estava valendo? O que vocês acham? Estava valendo. O problema é que ele se matou. Não aguentou. O que levou Judas a se matar? E aí que é o grande problema. O que levou Judas a se matar é não crer que Jesus poderia ter perdoado os pecados dele. E mesmo assim ele se matou. Muitas vezes, a gente faz algumas coisas e não crê no perdão de Deus. Não crê que o arrependimento ele é poderoso para nos remir dos nossos pecados, nos ligar ao Senhor de novo. Uma coisa são as pessoas nos cutucando e nos acusando, e outras coisas é o Senhor nos perdoando. Quando o Senhor perdoa, queridos, não importa o que as outras pessoas falam. É claro que existe uma certa retaliação, as pessoas vão acabar julgando. Puxa, olha ali, ó, aquele ali matou um cara, ó, agora está indo na igreja. Já ouviram falar nisso? Aquele ali roubava, agora está indo na igreja. Olha aí, ó, essas coisas. Aquele ali era um adúltero ali, ó. Agora está indo na igreja, quer pagar de santinho. Queridos,
o que as pessoas falam não importa. Importa o que o teu coração fala e que está com o Senhor. Se verdadeiramente tu entregou e está arrependido, quer viver uma vida nova, tu está pronto para cear. Acabou. Uma coisa é a justiça de Deus, outra coisa é a justiça dos homens. Existe sim uma colheita diante da tua semeadura, né? Como eu falei, uma pessoa que roubou, matou e tal, não vai poder viver livremente depois só porque aceitou Jesus. Vai ter que pagar. É certo isso. Vai pagar o tempo dele na cadeia, enfim. Mas a liberdade dele no céu está garantida. Ele paga a pena dele e vem para a sociedade novamente. Não é tão simples assim como eu estou falando, mas aquilo que realmente a gente fez, a gente vai acabar pagando. A gente semeia uma semente ruim, vai crescer. Lembra que a gente falou, né? Semeia uma semente ruim, cresce. A partir do momento que a gente aceita Jesus, essa árvore vai ser podada. Chega! E aí a gente começa a semear coisas boas para a gente também colher as coisas boas do Senhor. Quem está me entendendo aí? Que bom. Vamos prosseguir. Eu estava falando na questão do Judas, né? Judas, ele ceou de uma maneira indigna. Ou seja, ele tinha traído Jesus. Jesus já sabe tudo. Queridos, Jesus, ele sabe, gente. Ele sabe. Ah, mas eu não vou falar tal coisa. Ele sabe. Ele sabe. O que ele não sabe, né? Te incentivo agora para que a gente possa estar pulando para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ficar ali até o final. Amém, queridos? Abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Primeiro Coríntios 11, 28. Nós estamos falando ainda na questão de examinar-se. Então, na mesa, como eu falei, as coisas, elas vêm para fora. Nós estamos diante da mesa do Senhor, mesmo que a gente esteja sentado um atrás do outro aí, tá? E talvez o Espírito Santo, e eu oro para que isso aconteça, ele já pode estar mexendo com algumas coisas aí. Lembrando, sei lá. O que diz ali? 1 Coríntios 11, 28. Preste atenção. Examine-se cada um a si mesmo. Não é olhar um para o irmão e dizer, viu, que tu fez lá para mim, viu, isso aí é pecado, hein? Esquece. É tu e tu mesmo. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Quando a Bíblia fala aqui que já dormem ou já dormiram, já morreram mesmo. E o que aconteceu com Judas depois que ele ceou ali a ceia do Senhor? Não se arrependeu, teve um tempo ainda para se arrepender, morreu. A ceia do Senhor é algo muito sério. Eu assim, falo para você sem medo de errar. Para a esquerda, nega. Para a esquerda mesmo, isso. É para desligar? Graças a Deus, glória. Em dia de verão vocês vão dizer isso também, né? Vamos ver. Falo para você sem medo de errar. Quem é digno aqui de cear hoje são as crianças. Por que são as crianças? Jesus, ele mesmo disse, deixem vir a mim as criancinhas. Elas são altamente dignas de cear. Olha, o Davi não está entendendo. As crianças são inocentes, gente. As crianças, elas
As crianças, elas não sabem ainda discernir. Quando chegar na fase da estultice, aí já é a fase de ensinar essa questão. Crianças, fase da malandragem, né? Quando começa assim aquelas mentirinhas, quando começa essas coisas, aí pai, aí mãe, ainda pode até auxiliar a criança, né? Bom, estultice, eu disse estultice, não sabe o que é estultice? Estultice é tipo assim, é querer passar para trás e tal. Estultice, me enganar. Prosseguindo então, gente. E quanto a nós adultos é o seguinte, gente. Nós vamos cantar novamente aquela canção ali. A terra estremeceu, né? Sepulcro se abriu, é bonita, é algo tremendo. Mas é um tempo de te colocar só tu e o Senhor. E quando a gente fala em examinar-se a si mesmo, é muito mais profundo do que a gente, puxa vida, ontem eu fiz uma mentirinha, né? Ontem eu dei uma olhadinha no que eu não podia ver. Gente, não é isso não. Não é isso que Deus está... Deus não está preocupado com nada, né? Mas não é isso que Ele está querendo ouvir. Se vocês entenderam bem o que eu quis dizer, tá? A partir do momento que nós tenhamos um pouco de dúvida, quando nós entregamos, presta atenção no que eu vou dizer. Isso é chave. Quando nós estamos diante do Senhor, tomamos a ceia e dizemos que Ele agora faz parte comigo, é porque nós já estamos esperando Ele vir. Seja daqui a pouco, poxa, eu posso morrer daqui a uns anos. Ele veio. Não preciso esperar Ele vir aqui na terra e transformar tudo. A partir do momento que eu morri, Ele veio. Eu já estou com Ele. Não há dúvidas mais, queridos. Às vezes a gente passa uma vida toda duvidando disso. Quando a gente duvida disso, a gente está duvidando que Ele pode nos perdoar e pode nos levar para o céu. Não há dúvida mais. Acabou. O preço do pecado Ele pagou na cruz do Calvário. Entende isso? Se eu vivo uma vida de pecado e digo, Senhor, Tu não pode me perdoar, aí realmente não dá. Agora, eu vim diante do Senhor, entrego na cruz e digo, Senhor, eu quero me consertar de tudo. Vem e ceia com Ele e tu já estás salvo. Não duvida disso nunca mais na tua vida. Já está salvo. Vamos prosseguir aqui? Eu quero dar mais ênfase na parte prática. Voltem um pouquinho o versículo, tá? 1 Coríntios 11, 23. Ali onde tu está mesmo, volta só um pouquinho. Eu gosto de falar dessa versão aqui porque é uma versão falada do apóstolo Paulo e ele está ensinando aqui os coríntios. E nós estamos sendo ensinados aqui pela primeira vez. Dessa maneira, né? Que é a primeira ceia dessa igreja. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim significa façam sempre. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Existe então a promessa que Ele vem para a terra para buscar os seus. E esse momento vai acontecer na vida de todos. Seja quando a gente morrer aqui no físico, ou se Ele vier amanhã. Imagina se Ele vier amanhã, olha que glória.
Imagina só se ele vem amanhã. Se ele vem amanhã, Deus, deixa a gente viver um pouco mais. Mas será que a vida melhor não é lá? Talvez seja. Mas voltando um pouquinho aqui, ó. Versículo 25. Por favor, preste atenção. Este cálice é a nova aliança. Então, assim, quando nós viermos aqui comer esse pão, tomar do cálice, que é o sangue de Jesus, nós vamos como uma noiva. A igreja é uma noiva. Quando uma noiva se compromissa com o seu noivo, o que ela faz? Isso na nossa cultura. Eu não sei se lá é, mas deve ser também. Vamos pensar na nossa cultura aqui. Quando o noivo e uma noiva se encontram e se colocam um compromisso de casamento, o que acontece? Mesmo que não fisicamente, o que tem? Uma aliança. A ceia é a aliança que o Senhor coloca na sua noiva. Nós estamos aqui colocando uma aliança com Ele. E essa aliança só pode ser quebrada por nós, porque Ele não quebra. E quando Jesus, Ele voltar, seja pela nossa morte, ou seja pela vinda dEle gloriosa, quando Jesus voltar, o casamento vai estar feito. Estão entendendo, gente? Então essa aliança que a gente faz aqui é para não duvidar, porque Ele vem. E vem para casar com a sua igreja. Então quando a gente fala que Jesus ele vem buscar a sua igreja, Ele é o noivo. Puxa vida, eu sou homem, então eu vou estar olhando Jesus como noivo. Não é assim mesmo, porque tu é a igreja. E qual é a instituição hoje que é mais parecida com isso que a gente está falando? Não é o casamento? É o casamento. E eu acho que nunca teve tanto ataque numa instituição cristã como o casamento. Nunca teve e sempre vai ter, infelizmente, porque o casamento ele retrata isso que nós estamos fazendo aqui. A noiva representa a igreja e o noivo representa Jesus. Homens, os homens como cabeça representam Jesus para sua mulher e sua família, e a mulher, a igreja como auxiliadora fiel em tudo com Jesus. A gente vai ministrar isso outras vezes com mais entendimento, tá? Mas o casamento na terra, ela retrata o reino de Deus. O casamento, eu falei tanto para vocês assim, tem coisas no físico, né? Aqui como a gente está, que a gente pode comparar com as coisas de Deus. O casamento é isso. Ele compara a nossa vida aqui para quando a gente for com o nosso noivo. Amém, queridos? Então assim, ó, em outras palavras, cada vez que a gente vem cear com o Senhor, nós estamos celebrando o noivado. Olha só! Que coisa linda, hein? Noivado não tem festa, não tem alegria? Tem. E justamente ele falou isso. Queridos, façam até que eu venha, porque quando eu vim, nós vamos casar. Quando eu vim, nós vamos para o céu com Ele, e nós vamos habitar com Ele, e nós vamos ser um com Ele. Nós já somos aqui na terra. O Espírito Santo ele já faz essa ligação. Mas aí nós vamos ver Ele face a face. Aí vai ser diferente. Amém, igreja?